Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Eu quero convidar você mais uma vez para se inscrever no meu canal. Acionar o botãozinho aí embaixo e o sininho aqui em cima para receber notificações de novas postagens. Nós estamos no meio de um embate eleitoral importantíssimo que vai definir a vida do Brasil nos próximos 4 anos e talvez por muitas décadas. E temos a contraposição de 2 modelos completamente distintos. O primeiro dos modelos já governou o país por 16 anos. É um modelo que cerceou as liberdades, que apoiou as ditaduras de Maduro, as ditaduras sanguinárias do mundo, da Venezuela, de Cuba, de países africanos, que mandou o nosso suado dinheirinho dos nossos impostos para financiar o socialismo na América Latina, tirando o pão da nossa mesa. Um governo que saqueou os cofres públicos, que quebrou as empresas públicas, que usou o BNDES como órgão financiador de amigos. Um governo que os principais líderes, ministros, lideranças partidárias, dirigentes partidários foram presos, foram para a cadeia, que desviou bilhões de reais. Um governo que aparelhou o Estado, que inchou o Estado, que usou o compadrio em benefício próprio. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o que aconteceu no lulopetismo e dizer a vocês que eles querem voltar não é para modificar as suas condutas, para corrigir o que fizeram de errado. Eles querem voltar para fazer exatamente aquilo que o vice de Lula, o Alckmin, disse que o Lula quer fazer. Voltar à cena do crime, tomar de assalto o Estado brasileiro. De outro lado, nós temos um governo que está dando certo. Prestem atenção no que eu vou dizer. As estatais brasileiras estão dando grandes lucros. O governo atual diminuiu a máquina pública, diminuiu o tamanho do Estado. Começou reduzindo o número de ministérios. Diminuiu 40 mil cargos públicos. Mas não fez só isso. Facilitou a vida do brasileiro, criando, por exemplo, na economia o PIX, distribuindo o maior programa social de ajuda aos necessitados do mundo, dando R$600 a quem precisa. Um governo que perdoou a dívida dos estudantes em 90% de redução do FIES. Um governo que deu 30% de aumento aos professores, que fez várias legislações de proteção às mulheres e também ajudou na liberdade econômica, reduzindo impostos importantes sobre a importação do feijão, arroz e de mais de 100 produtos, dentre eles o combustível e o gás. É um governo que terminou obras inacabadas, obras que são vitais para o Brasil, como rodovias, o marco dos portos, aeroportos e das ferrovias. Um governo que levou água para o Nordeste através da transposição do Rio São Francisco, que se preocupou com a conclusão da Ferrovia Norte-Sul. É um governo preocupado com as pessoas, e essa preocupação precisa ser percebida. Nós estamos com crescimento econômico real, maior do que a Europa, maior do que a China e maior do que os Estados Unidos. A nossa inflação é negativa. Isso tudo no curso de uma pandemia, de uma guerra e de uma severa crise hídrica. Você quer voltar ao passado? Está certo, o Bolsonaro às vezes é grosseiro, fala coisas que
Até eu também não gosto. Mas no que isso influenciou no seu governo? Em absolutamente nada. E ele soube preparar a sua estrutura ideológica. Elegeu governadores importantes. Tem uma maioria absoluta no Senado de 44 senadores. E também uma maioria na Câmara dos Deputados, o que vai permitir um equilíbrio entre os três poderes. E pense bem, se Lula, por acaso, fosse eleito, não vai ser, ele teria uma imensa dificuldade de governar. Os principais estados do Brasil serão governados por governadores aliados ao presidente Bolsonaro, não só no Sul, como no Norte e no Sudeste e no Centro-Oeste. Mas eu também tenho feito algumas perguntas a pessoas do meu relacionamento que insistem em votar em Lula ou insistem em não votar em Bolsonaro. Para essas eu tenho feito algumas perguntas, como por exemplo, qual dos dois candidatos defende a vida? Defende a vida como, por exemplo, combatendo o aborto. É Lula que combate o aborto ou é Bolsonaro que combate o aborto? Os cristãos, sejam eles de qualquer matiz religiosa, sejam eles católicos, evangélicos, pentecostais, luteranos, têm na sua doutrina e no seu catecismo, e esses são mais de 90% da população brasileira, o combate ao aborto. Lula não combate o aborto. Se Lula chegar ao poder, nós teremos a liberação do aborto no Brasil. Com Bolsonaro, não. A questão das armas, por exemplo. Quem é que combateu mais o tráfico de drogas e o tráfico de armas? Foi Lula ou Bolsonaro? Foi Bolsonaro. Nós temos uma queda sensível no número de homicídios violentos no governo de Bolsonaro, mesmo ele liberando as armas para os clubes de cacetiro e para o tiro recreativo. Lula colocou ministros que proíbem, por exemplo, que a polícia vá às favelas do Rio de Janeiro combater os traficantes e combater a violência. Bolsonaro faria esse combate. Quem é que é a favor do roubo discriminado ou indiscriminado, mesmo que por menores? Agora, veja você se tem cabimento um candidato à presidência da República dizer de público em campanha que admite que um moleque, que um pivete, assalte e mate uma pessoa para roubar um celular e que permaneça impune. É essa sociedade que você quer para o seu filho? É essa sociedade que você quer para você? É nesse caminho que você quer andar? É esse risco que você quer correr? Uma sociedade sem limites, onde nós todos estamos arriscados a tomar um tiro na cara por causa de um celular e essa pessoa que comete essa barbaridade saia impune? Quem é que ganhou as eleições nos presídios no primeiro turno? Foi Lula ou foi Bolsonaro? Com quem que você está? De que lado você está? Do lado de quem está nos presídios ou do lado de quem quer ter uma vida digna, decente? Com Bolsonaro, houve uma queda vertiginosa do desemprego. Quando Lula deixou o governo, nós vivíamos uma crise sem precedentes. Lula deixou o governo junto com Dilma. Desemprego campeando. Hoje, nós temos uma diminuição do número de desempregados e pessoas não na atividade econômica informal, mas com carteira assinada. Hoje nós temos paz no campo. Você quer a volta das invasões do movimento sem terra? Você quer a volta das ocupações nas cidades capitaneadas pelo deputado federal eleito por São Paulo, que representa aquilo que há de mais violento na história recente do Brasil? Você quer de novo
barricadas e pneus queimados e uma horda de anarquistas invadindo mercados e tocando fogo em tudo? É esse país que você quer? Que país você deseja para os seus filhos? Fale a verdade. Você quer que o nosso dinheiro volte a financiar ditaduras? Você quer o aumento de impostos? Eu não consigo entender aqueles que dizem que não querem esse ambiente, mas seguem votando e dizendo que votam em Lula. Nós precisamos colocar a luz nesse debate. Nós precisamos botar clareza nesse debate. Nós não queremos e não podemos aceitar uma volta de um Estado anárquico, de um Estado que seja para poucos. Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade e o Brasil é a bola da vez. Nós precisamos ter responsabilidade com o nosso voto. Você não pode querer, por exemplo, a liberação das drogas. Quantos pais e quantas mães sofrem com os filhos dependentes químicos? Lula no poder é sinônimo de liberação das drogas. Você concorda com o ativismo judiciário do Supremo Tribunal Federal? Você concorda que ministros do Supremo Tribunal Federal ameacem todos os dias o direito que nós temos de emitir opinião? Que eles tirem do ar as mídias sociais, os portais de notícia, que desmonetizem esses portais de notícias e que coloquem uma ameaça constante para que a gente tenha medo de emitir opinião? Você concorda com o fim da liberdade religiosa, como acontece em países apoiados por Lula e que também o apoiam, que expulsam padres, freiras, fecham igrejas e proíbem os cristãos de manifestarem os seus cultos? É esse país que você quer para você, para o futuro? É um país cheio de balbúrdia, um país cheio de lutas intestinas, fratricidas, de perseguições? Ou é um país de paz e tranquilidade? Bolsonaro não é democrata? Me aponte um único ato não democrata do Bolsonaro. Passaram 4 anos dizendo que ele era um ditador. Me aponte um único ato do presidente Jair Bolsonaro que tenha sido atentatório contra a democracia. Mas os indicados por Lula, esses sim atentaram contra a democracia. Portais fechados, líderes políticos presos, proibição do direito de opinião, intervenção nos atos governamentais, intervenção no parlamento. Nós temos que ter clareza e consciência do que nos espera. Nós temos que ter clareza de que temos muito ainda o que fazer, mas nós não podemos dar um passo atrás. Por isso que eu peço a você que faça um debate respeitoso, democrático, mas que leve a quem ainda vota em Lula, aqui no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, no Sudeste, um debate franco e aberto. E se as respostas forem não aceito o aborto, não aceito a liberação das drogas, não aceito o financiamento de estados estrangeiros com o nosso dinheiro, não aceito o aparelhamento do Estado, não aceito o cerceamento de liberdade, de expressão e culto religioso. Se essas respostas forem não, essa pessoa não pode ser incoerente e votar em Lula. Só lhe resta um caminho, é votar em Bolsonaro. E é esse apelo que eu faço a você, meu amigo que me acompanha aqui no meu canal do YouTube. Tenha consciência, responsabilidade, pois nós estamos preparando o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Vida,
liberdade, Deus acima de todos e o Brasil acima de tudo. Por isso, no dia 30, só temos um caminho, é Bolsonaro 22.